juiz de direito Alberto Anderson Filho presidiu vários tribunais do júri, dentre eles Suzane von Richthofen e irmãos Cravinhos, condenados pela morte do casal Richthofen. Julinho Carambola, assim conhecido, acusado de ser um dos mandantes do assassinato do juiz-corregedor Antônio José Machado Dias, em Presidente Prudente, e Carla Cepolina, advogada, acusada de ter matado o coronel Biratã, da Polícia Militar, impronunciada por falta de provas. Dr. Anderson Filho, confesso que há muito queria entrevistá-lo. Primeiro, porque o senhor julgou casos de grande comoção social. E segundo, porque existe algo no senhor que me chamou muito a atenção. O fato de o senhor ir à igreja rezar todos os dias. Dr. Anderson, o senhor vai à igreja todos os dias rezar? Na verdade, não todos, eu até gostaria de ir todos. Mas às vezes, por alguma circunstância, enfim, acaba não dando certo. Mas eu procuro ir à missa diariamente, sim. À missa? Procuro ir à missa diariamente. Hoje mesmo eu fui. E é sempre a mesma igreja, Dr. Anderson? Varia um pouquinho às vezes, dependendo da situação, né? Da onde eu estou e tal. Mas, atualmente, eu tenho ido com frequência à Nossa Senhora do Brasil, porque é perto de casa. Quando eu morava mais perto da igreja de São Luís, eu ia lá, né, quase todo dia. E às vezes eu unia recomendação médica a essa parte religiosa, então eu ia até o Mosteiro de São Bento, na missa Aproveitava das 7 da manhã. caminhava. Então eu ia caminhando até lá, assistia a missa das 7, que é muito bonita, cantada. Linda, né? linda. Muito gostosa. E voltava depois para fazer essa... Mas isso é um hábito de criança, assim, um hábito, que eu digo, é uma coisa que, não sei, eu acho muito bom, para mim faz bem, me sinto bem com O senhor já começa o dia com a alma aberta, então, né? É verdade. Eu vou à missa cedo, né? E é curioso que nós acaba assim que conhecendo algumas pessoas que eventualmente eu não sei nem o nome, entende? Sim, sim. Mas ela também costuma ir diariamente, então a gente vai marcando uma ou outra, né? E às vezes, por exemplo, fica lá uma semana sem ver e eu fico até preocupado, às vezes, dizendo, puxa, o que será que aconteceu? Por que que não veio? Mas eu não sei nem o nome da pessoa, não sei nada e tal. Agora, é fundamental não ser ateu para presidir um tribunal do júri? Não sei, isso é uma opção pessoal de cada um, a questão religiosa, né? Eu fui criado assim e minha família era uma família sempre, quer dizer, religiosa, que mamãe faleceu agora há pouco tempo. E, enfim, morávamos ao lado de uma igreja em Campinas e fui coroinha, frequentei. Foi coroinha? Já fui vários anos, até entrar no ginásio, né? Daí já estava muito grande, né? Então, mas sempre frequentei. Para mim faz bem, e me deixa bem leve. Se faz bem. Em todos os tribunais do júri que presidiu, o senhor foi tido e havido como um juiz enérgico, né? Já foi até chamado por alguns advogados de arbitrário. Confesse, essa performance, muitas das vezes, se faz necessária? Não, eu acho que, veja bem, arbitrário, eu honestamente considero que eu nunca fui. Às vezes o advogado pode ter mencionado isso num momento de mais emoção ou alguma coisa, mas com certeza eu acho que não foi algo refletido e dito assim. Eu tenho consciência, vamos dizer, que nunca fui arbitrário. Mas enérgico, sim, e isso é uma necessidade para manter a ordem numa sessão de julgamento onde os ânimos sempre estão muito exaltados. Sempre, né, doutor? Sempre. É muito raro não haver um pouco de exaltação. É até curioso, porque alguns advogados que são assim reconhecidamente pessoas muito calmas, muito tranquilas e tal, mas quando entram no plenário do júri eles se transformam numa pessoa mais exaltada e tal, né? Isso faz parte do julgamento pelo júri, isso eu acho que é bonito, é interessante. Agora, eu falando especificamente do julgamento que eu assisti, né? Eu tenho uma curiosidade, depois de ter visto as fotos do marido e mulher, né, Richthofen ali mortos, pai e mãe mortos,
Naquela noite, o senhor conseguiu dormir? Porque eu não consegui. Bom, na realidade eu já tinha visto aquilo muito antes, né? Porque o fato aconteceu em 2002, salvo engano, 31 de outubro de 2002. Porque foi pouco depois que eu cheguei para presidir o Tribunal do Júri aqui de São Paulo. Ah, foi logo depois? Foi Então, o senhor já... uns 4, 5 meses depois que o fato ocorreu. Eu tinha vindo de Campinas para cá e daí esse foi um dos primeiros casos assim grandes. E naquela mesma época houve um outro caso também muito comentado, mas que depois, no momento do julgamento em si, não houve tanto alarde quanto no do Richthofen, que foi um rapaz que matou a avó e a empregada da casa com 50 facadas. Foi uma coisa assim muito... Trágica. Trágica. E um rapaz que era, assim, em si, boa pessoa. Sim. Foi um problema de droga e Sempre tal, droga, e né, doutor? isso é uma coisa que tem pesado muito na nossa sociedade, lamentavelmente, né? Enfim, o senhor conseguiu dormir? Olha, sempre pesa um pouco, é verdade. A gente, embora acabe acostumando, né, com isso. Honestamente, o caso que mais me marcou, assim, que mais pesou até hoje, foi um caso onde uma mulher tentou matar o filho e a sogra. Ela ia também matar o marido, mas quando ela entrou na casa com o companheiro dela para matar o marido também, ele havia saído para fazer um orçamento, ele era pedreiro e saiu para fazer, Bem, e ele não acabou conseguiu. escapando. E a sogra e o filho não morreram por milagre. O menino tinha na época 11 anos e, honestamente, talvez fosse melhor ele ter morrido, porque até o último momento que eu soube daquele caso, ele estava vivo, já com 15 anos de idade, porém em estado completamente vegetativo, assim. E essa mãe Foram presa, né? marteladas na cabeça e Nossa, tal, uma um coisa acesso muito de violenta. loucura mesmo, né? Então, também havia droga, né, Sim. nesse caso, e o motivo era uma estupidez, assim, sem tamanho, porque ela queria matar todos para ficar na casa com esse companheiro. Uma casa até boazinha, tudo, e que, agora vem até uma curiosidade, porque a casa, na realidade, era só dela. Porque eu acho que talvez ela nem soubesse disso, porque ela era casada com comunhão parcial de bens e a casa tinha vindo de herança dos pais dela, portanto não comunicava Poderia com o ter marido. ficado Ela sem podia ter essa pedido para matança. sair da casa. Exatamente. E ela ficaria evitando toda essa tragédia. E ela está presa, né, doutor? Ela está presa. Na verdade, ela foi considerada semi-imputável, então ela estava internada, né, num manicômio judiciário. E quando um réu, na fervura do interrogatório, com frieza, lhe responde, e só responde, eu prefiro ficar calado, não lhe dá, assim, uma sensação de impotência? É um direito que ele tem, Sim, né? Isso é por lei, né? permitido pela lei e tal. E, na realidade, ele não é obrigado a falar. Eu, particularmente, acho que é melhor ele dizer alguma coisa, ou se ele, vamos dizer, vai confessar. Se ele nega, também é um exercício de defesa dele. Quando ele se omite, isso fica sempre um pouco mais no ar, gera uma dúvida, uma impressão, de né? alguma forma maior. Mas eu acho pior na nossa legislação o fato de ele poder mentir e nisso não haver consequência, né? E principalmente hoje, porque anteriormente o réu era interrogado no início do processo e agora ele é interrogado no final, depois de ouvir toda a prova. Então ele pode, é claro, dizer hoje que prefere não falar nada porque ele já ouviu toda a prova contra ele e a prova, por exemplo, é duvidosa. Então, entre negar ou admitir, ele dizendo que não fala nada, vamos dizer, isso vai, de certa forma, lhe favorecer. Bom, porém, às vezes a prova é evidente contra ele e ele vai negar. Então, ele
é melhor que ele se omita nesse caso, a negar, ou vamos dizer, uma coisa que está evidenciado que é mentira. Ou que minta. E isso sem consequência alguma. Tá. Né? Em outros países há o perjúrio, quer dizer, ele não pode mentir. Ele pode se omitir, mas não pode mentir. E aqui não. Aqui não. A testemunha não pode se omitir, senão ela comete um crime, mas o réu pode. Precisamos mudar isso, né, doutor? Aí cabe ao legislativo. O senhor também foi responsável pela condenação de chefes da facção criminosa PCC. Durante esse julgamento, o senhor se sentiu, digamos assim, protegido, por outras palavras, não sentiu medo, não? Medo, honestamente, não. Protegido, eu não posso, vamos dizer, negar que houve um esquema de segurança. Mas também era um esquema de segurança relativo, porque ele foi feito no dia do julgamento exclusivamente. E eu continuo vivendo e andando, e, enfim, né, tendo a minha vida normal antes e depois continuei. Então, assim, eu acho que isso faz parte da nossa profissão, correr, lógico, um risco e tal. Enfim, medo não tenho. Isso, honestamente, para falar para a senhora, nunca tive. E o senhor acha que essa falta de medo, porque não é comum, o senhor acha que essa falta de medo tem a ver com a sua fé religiosa? É Tem possível? uma escolta boa, né? Que é o anjo da guarda, né? Ele cobre com a asa e escolta. Até hoje nunca aconteceu nada, ele tem ajudado. Nem vai acontecer, desembargador. E qual é o maior receio que, ao presidir um tribunal do júri durante vários dias, um juiz deve sentir? Existe um receio? Existe. Eu, pelo menos, na realidade, o grande medo é perder todo o trabalho. Porque, veja bem, o júri ele é muito cheio de detalhes e qualquer coisinha pode levar a uma nulidade, por exemplo. Então, em alguma circunstância, vamos admitir, por exemplo, que no final do júri, um jurado queira dizer alguma coisa e ele então ou quer fazer uma pergunta e de repente essa pergunta revela nitidamente a intenção de voto dele, por exemplo. Sim. E isso vai viciar o julgamento e nós vamos ter que encerrar esse julgamento. Ou seja, começar tudo de novo. E se isso acontecesse, por exemplo, ou pode acontecer até na hora da votação. Que loucura, Né? hein? Já pensou? Então, eu teria que dissolver o conselho e nós vamos recomeçar num outro dia, desde o início, aqueles 4, 5 dias, 2 dias. Doutor Anderson, nós vamos interromper um pouquinho nosso programa. Você continue aí, que daqui a pouquinho estaremos de volta com o doutor Alberto Anderson Filho, juiz de direito. Alguém se dispor a, vamos dizer, administrar o dinheiro público, ou enfim, administrar a sociedade como um todo e tudo, e usar isso para fins pessoais, né? Isso eu acho chocante. Voltando ao tribunal do júri, gerou muitas críticas a sua decisão de permitir que o julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos fosse transmitido ao vivo pela TV. Para tanto, qual era o seu principal argumento? Na verdade, houve vamos dizer, um questionamento feito pela defesa dela, exclusivamente, e isso foi, eles impetraram um habeas corpus, e o Tribunal de Justiça concedeu a ordem em liminar e depois definitivamente, mas também sendo a liminar já resolvia, porque não foi transmitido e tanto fazia se depois concedessem ou negassem, porque a liminar já satisfaria, né? Mas
a ordem veio para que não fosse transmitido. Veja bem, não há nenhum fundamento, no meu entender, para proibir. Sim. Né? Eu não estou criticando a ordem do desembargador, não é isso. Mas eu tinha autorizado porque se o julgamento é público e qualquer pessoa pode ir lá assistir, se nós tivermos um salão de júri com 40 lugares, nós podemos receber 40 pessoas. Se nós temos um salão com 200 lugares, são 200 que vão entrar. Se tiver 5.000 lugares, são 5.000. Quer dizer, então é aberto ao público e é da essência do julgamento a publicidade. Então, assim, a transmissão dele simplesmente viria suprir a falta de lugares, né? Por exemplo, no julgamento recente agora, que foi muito comentado do casal lá, Nardoni. o salão do